Olá, damas e cavalheiros! Em 2020 eu fiz um vídeo sobre um pneu novo da Michelin, prova de furos. Dá só uma olhada, ele não tem ar pressurizado, no lugar eles colocaram esses raios de borracha. É chamado de pneu airless, ou também não pneumático. É tão impressionante que o cara pensa, por que não fizeram assim desde o início? Não teria pneu furado, nem borracharia. Dá até um negócio ver ele passando nos pregos. Segundo um estudo da própria Michelin, cerca de 20% dos pneus são descartados por furos ou desgaste desigual por baixa pressão. Isso dá cerca de 200 milhões de pneus por ano. Mas o pneu não furar também evita acidentes perdendo o controle do carro. E não precisa nem de step, o que liberaria um espaço enorme no porta-malas, além de reduzir o peso. E um pouco do preço do carro, porque vai vir com um pneu a menos, né? E caso fure, não precisa esvaziar todo o porta-malas para pegar o pneu. Imagina fazer isso na chuva. A não ser que você tenha uma Export com o pneu atrás, para o ladrão levar mais fácil. E falando em chuva, também dá para fazer uns furos nessa banda de rodagem para a água passar e evitar a aquaplanagem, o que dá muito acidente. E um outro grande benefício dele também é a maior estabilidade lateral. Em um pneu convencional ele deforma um pouco para os lados na curva. E se colocar um pneu de perfil baixo, ele perde bastante o amortecimento vertical. Já nesse aqui ele tem essa estrutura interna no lugar do ar pressurizado, que aumenta bastante essa estabilidade lateral. E olha só que curioso, os primeiros a usarem pneus pneumáticos em carros foram os irmãos André e Edward Michelin, lá em 1895. É a mesma Michelin que agora está fazendo os pneus airless. Eles só tinham um gosto meio bizarro aí para marketing. Os caras entendiam de pneu, né? Então o mascote foi um bonecão aqui, o Homem Michelin, feito de pneu. Olha só que bizarro. Isso é das antigas, deve lembrar daqueles bonecão que tinha nos caminhões, era bem popular na época. Mas a Michelin não é a única fazendo pneus airless, tem outras também desenvolvendo, como a Polaris, com esse aí com estrutura em forma de favo de mel. Parece que não faz sentido ainda usar os pneumáticos tendo isso aí. Tem também esse da Hankook, o iFlex, olha ele rodando em um Toyota. Esse vídeo é bem recente deles. Então os caras estão nativos. Muito show o pneu. Cada um tem uma estrutura interna diferente, né? E esse aqui é o Gyroblade, que ao contrário dos outros, ele é fechado aqui no meio. Ele é feito por essa empresa que pertence à empresa Sumitomo, uma japonesa, de mais de 100 anos. Só que eu não vi nenhuma notícia recente sobre ele, então talvez está na geladeira o projeto. A Goodyear também, obviamente, tem o seu pneu não pneumático. E tem esse da Bridgestone. Nesse aqui, os raios de um lado do pneu são num sentido e no outro lado no sentido contrário. Segundo eles, é para aumentar a rigidez e a estabilidade nas curvas. Bem curioso, né? Bem diferente esse. Esse aqui parece ser de moto ou bicicleta, não sei. Mas a Michelin foi a pioneira lá em 2004 com esse pneu aí, o Twill, para máquinas lentas de construção e agrícolas. Esse aí já é bem conhecido, já está até à venda, bem utilizado já. E em 2019 eles anunciaram esse pneu aqui que chamaram de Uptis. Eles falaram que ia estar no mercado até 2024. Vamos ver que fim levou. Porque eu não sei você, mas eu ainda estou usando aqueles pneus tipos de 100 anos atrás. Então, para quem não conhece, esses são pneus airless, ou seja, sem ar pressurizado. Em um pneu normal, a pressão interna do ar pressurizado mantém ele naquele formato. Se não tiver, ele murcha. Mas nessa tecnologia, a parte pneumática é substituída por uma estrutura vazada, como se fossem uns raios. No caso desse da Michelin, ela é feita por uma mistura de borracha com polímero, que é uma resina plástica reforçada com fibra de vidro. E essa banda de rodagem, que é essa capa externa, ela é feita de uma borracha padrão. E em todos os modelos, tirando o Uptis da Michelin, quando essa banda de rodagem gastar, dá para trocar só ela. Já no Uptis, tem que trocar toda essa peça, incluindo os raios aqui. Menos o aro, que é de alumínio. Talvez eles tenham feito isso por questões de segurança, para não descolar a banda de rodagem. Mas eles também já falaram que pretendem futuramente fazer tudo impresso em 3D. Então já facilita, né? Eles falaram já que esse é um pneu que vai introduzir o do futuro deles, que é esse aqui que está aparecendo agora. Tudo impresso em 3D. Aí é um conceito ainda. O peso do veículo é sustentado pela parte superior da estrutura, tensionando os raios aqui, ó. Aqui dá para ver uma simulação da deformação para esse. É um modelo diferente, mas é de forma similar. Para cada estrutura interna, o formato dela vai ser um pouco diferente, né? E aqui para um pneu convencional. Nessa parte eles funcionam de forma similar. Dá para ver aqui a maior deformação nessa área. E a parte de baixo vai dar aquela achatada, aumentando a área de contato com o solo e com isso a tração. Segundo eles,
a tração é maior. Dá uma olhada aqui no pneumático. Aqui o twill. Mas aí também daria para dar uma esvaziada no pneumático, né? Eu acho que daria na mesma. A deformação dos raios também absorve muito bem os impactos, não transmitindo tudo para a suspensão. Claro que os pneumáticos também fazem isso, mas o ponto é que esse modelo não tem esse problema. Os pneus Early são diferentes dos chamados Run Flat, que possuem esses reforços nas laterais que suportam o peso do veículo. Mas esses pneus aí não podem rodar muito tempo nessa situação, geralmente uns 80 km a no máximo 80 km por hora. E depois que rodou com ele assim furado, não dá para reparar, tem que jogar fora. Tem também os sólidos ou quase totalmente sólidos. Mas se tu colocar um desses no teu carro de passeio, vai parecer o dos Flintstones, porque vai vibrar tanto que vai desmontar tudo. Esses pneus convencionais estão aí rodando há mais de 100 anos, não é à toa, né? Eles são simples, baratos e com um bom amortecimento. Mas, se o pneu furar, o carro não roda, né? Pelo menos não mais do que alguns metros. Já esses Earlys têm alguns probleminhas para resolver, como detritos que podem entrar nessa estrutura de borracha e ficar preso, reduzindo a estabilidade ou danificando os raios internos. O amortecimento, que tem que ficar pelo menos próximo aos do pneumático, que é muito bom. Precisa ter uma distribuição uniforme do peso sobre o pneu. No caso do convencional, o ar pressurizado distribui a força de forma igual em todas as paredes internas do pneu. E tem que resolver o problema do ruído e vibrações a grandes velocidades. E tem outra coisa, eles são mais pesados. Uma roda convencional com aro e pneu pesa em torno de 21 kg. Um desses da Uptis, 22,5 kg. E aí tu precisa de mais torque para gerar esse pneu mais pesado, né? Claro que para alguns isso não chega a ser um problema. Mas por outro lado, não precisa do step, o que vai baixar o peso total do veículo. Bom, em 2019 eles já estavam testando esse pneu no carro elétrico Bolt da Chevrolet. E planejavam lançar em 2024, que pelo que eu sei é esse ano. Então vamos ver que fim levou esse pneu aí. Em janeiro de 2023, a Michelin fez uma parceria com a empresa de entregas DHL para equipar cerca de 50 veículos com pneu. Isso foi lá em Singapura. Para a DHL a vantagem é que se furar um pneu não muda nada, né, na entrega do produto, não vai atrasar, o que teria que enviar outro veículo no lugar. E também reduz os custos de manutenção. E olha aí, até as Forças Armadas estão testando. Esse é um veículo autônomo de uma empresa sul-coreana. E esse aí foi um teste realizado no final de 2023 com o Exército e a Marinha dos Estados Unidos. Mas esse veículo aí utiliza aquele pneu twill que a gente viu antes para veículos lentos e pesados. Bom, um dos problemas a serem resolvidos é a questão da limitação da velocidade por causa de ruídos e vibrações. Mas olha só que interessante, em 2023, vulgo ano passado, algumas forças policiais de alguns países da Europa visitaram a Michelin e falaram que estavam interessados em implementar os pneus em algumas das viaturas deles. Segundo eles, geralmente quando vão perseguir alguém, os bandidos atiram nos pneus das viaturas antes de fugir. É meio difícil de acreditar, né? Parece cena de filme. Mas é sempre bom evitar furar pneu em uma perseguição em alta velocidade. E aí esses policiais queriam testar os pneus em viaturas, e testaram em um circuito interno da Michelin, e meteram 210 por hora. Segundo eles, se comportou muito bem. É a velocidade que já era de projeto, né? Mas é legal ver que tem outros testando com sucesso. E nesse caso foi numa viatura. Só não informaram os detalhes. Falaram que testaram em um carro normal de polícia, que na Europa pode ser até uma Lamborghini. E não falaram se vibrava um pouco não, porque em uma perseguição só não pode perder o controle do carro, né? Mas o conforto vem em segundo plano. Já em uma viagem longa é complicado. Mas pelo visto funcionou muito bem, então já demonstra que o pneu está bem avançado. Mas tem um outro grande limitante na questão da velocidade, que eu ainda não vi nada novo deles desde aquela época abordando esse problema. Com o peso do veículo, o pneu comprime, dando aquela achatada embaixo, e depois descomprime. A uns 100 km por hora, esse fenômeno ocorre umas 1000 vezes por minuto, esquentando bastante e alterando as propriedades da borracha. Ela pode ficar muito macia e se deformar demais, ou esquentar muito, secar e começar a rachar. Conforme o carro se desloca, o vento em contato com as paredes externas do pneu vai dissipar esse calor, beleza. O problema é que esses pneus Earlys têm esses raios de borracha que ficam trabalhando e esquentando, e não ficam em contato direto com o vento. Até tem as aberturas laterais, que ajudam um pouco, mas não é a mesma coisa que ter o vento direto, e bem no centro não pega esse vento.
Já um pneu convencional tem ar nessa região. Por mais que o ar esquente, não é um problema tão grande quanto aqueles raios de borracha com polímero flexionando 1000 vezes por minuto, esquentando e se deteriorando. Ah, tinha um outro problema que eu vi muita gente comentando na época, que é o caso de entrar lama. A Michelin tem esse vídeo aí mostrando o teste. Olha só como o barro vai se quebrando e caindo para fora da estrutura. Ele não fica preso dentro dela. Com neve também acontece o mesmo. Só não sei se esses raios aí a uma temperatura tão baixa não vão ficar muito rígidos e reduzir o amortecimento e a estabilidade do pneu. Bom, é 2024 e o pneu ainda não foi lançado, mas segundo a empresa eles não confirmam nem descartam a data de lançamento ainda para este ano. Ainda tem 10 meses pela frente, mas eu acho meio difícil lançarem até lá, porque não anunciaram nada novo sobre o pneu ultimamente, o que já daria aquela propaganda prévia. A Goodyear já tinha dito que o modelo deles só lá por 2030. Lembrando que todos esses modelos de pneu que eu apresentei sofrem dos mesmos problemas. E assim, pneu é algo muito crítico para a eficiência e segurança de um veículo, e os tradicionais já estão sendo aperfeiçoados há mais de 100 anos. As empresas não vão lançar um pneu totalmente novo de qualquer jeito para colocar em um veículo que vai a mais de 100 por hora. E tem uns pilotos que nem a nossa. Mas o que a Michelin falou é que eles não planejam produzir em larga escala tão cedo. Eles ainda estão tentando resolver alguns problemas. O que eles vão fazer é focar em aplicações mais específicas em que não furar o pneu é mais importante do que velocidade, por exemplo. Como é o caso de uma frota de veículos autônomos, como caminhões, em que pode não ter ninguém por perto para trocar esses pneus. A Michelin até andou falando com a Tesla para fazer uns testes. Bom, é isso. Pequenos avanços e algumas aplicações, mas pelo menos o projeto segue vivo. E deu para ver que as outras empresas também estão tocando o projeto. Esse vídeo do pneu da Hankook é de 8 meses atrás. Esse vídeo aí da Goodyear também é de 2023. A Bridgestone também parece que testou o deles em um mini carro elétrico ano passado. Há 2 anos a Goodyear postou um vídeo dizendo: "Boas notícias, o pneu tá vindo." Acho que a gente vê de novo daqui uns 2 anos. Bom, é isso, damas e cavalheiros. Obrigado pela companhia e até mais.